Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Aproveitando o clima, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 36. Lucas 24, 36. Se alguém puder me socorrer abaixando no amplificador aqui um pouquinho, seria muito legal. Está um ruído um pouco alto demais. Lucas 24, perfeito, muito obrigado. 36, 24, 36, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram, voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Vamos orar uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo louvor tão maravilhoso que tivemos. Obrigado por esta casa que nos acolhe. Obrigado por cada vida aqui presente. Então, nesta hora, Espírito de Deus, fale com o nosso coração, abre o nosso entendimento e dá-nos da graça sobre graça, de podermos ouvir a tua voz e aplicar aquilo que aprendemos hoje na nossa vida para nos tornarmos mais e mais semelhantes a Jesus. Faz assim, Pai, pois nós te rogamos, no nome do teu Filho. Amém e amém. Hoje, nossa segunda parte dessa série chamada Pentecostes. A semana passada, nós falamos sobre aquela cena linda que foi a cena quando Jesus, nas suas aparições aos seus discípulos, manifesta alguns ensinos. Jesus já havia sido crucificado, ressurreto, e ainda assim se encontrava com seus discípulos para ensinar. E ali nós aprendemos, estudamos sobre o Jesus que ele provê todas as coisas para nós. Ele provê para você, ele provê para mim, mas mesmo antes de prover para você e para mim, ele vem com a provisão.
E quando ele vem com a provisão, que é dele, ele nos convida para compartilhar aquilo que ele nos deu, para que juntos possamos celebrar o seu poder. E foi isso que nós estudamos a semana passada, quando Jesus, com seus peixes preparados, chama os seus discípulos e diz: traga os seus também, aquele que eu dei. E assim faz uma celebração de comunhão, porque Jesus nos dá, nos provê e mantém a comunhão o tempo inteiro conosco. E hoje, parte 2, eu tenho que te situar, porque o texto que nós lemos, se você prestou atenção, ele começa com uma ligação com o contexto anterior, ele começa enquanto falavam sobre isso. Então a pergunta é: falavam sobre o quê? E enquanto falavam sobre isso, e falavam isso, o que? Foi aquilo que aconteceu no chamado caminho de Emaús. Havia ali 2 discípulos, eles estavam caminhando, e o texto nos diz, você pode ler isso depois, que Jesus se aproximou desses 2 discípulos e começou a conversar com eles. E esses discípulos disseram: você não está a par do que está acontecendo em Jerusalém? Houve a crucificação, houve alguém que sofreu, houve uma morte muito forte esse final de semana, porque aqueles discípulos não reconheceram Jesus. E é impressionante, porque o texto nos diz que Jesus não permitiu que aqueles discípulos o reconhecessem. Uma cena interessante. Jesus aparece para os discípulos, mas não permite que eles o reconheçam. E vai dando lenha na fogueira. A conversa vai acontecendo e Jesus está lá ouvindo eles falarem sobre a morte e a ressurreição dele mesmo. Até que chega um determinado momento, a caminhada chega ao fim. E chegando ao fim da caminhada, os discípulos olham para Jesus: você não quer ficar? Fique conosco. Já é tarde, fique com a gente, vamos comer. Jesus aceita, Jesus fica. E na hora que Jesus pega o pão, então, e dá graças e parte o pão, a Bíblia nos diz simplesmente que Jesus desaparece. Guarda essa palavra, desaparece. Ele se revela, ele mostra quem ele é, e aí cai a ficha nos discípulos. E eles percebem que estavam diante de Jesus. E eles usam uma frase muito bonita. Eles conversando entre eles, dizem assim: você não reparou que o nosso coração queimava quando ele falava? Em outras palavras, você não reparou que havia algo que acontecia no nosso interior quando a gente ouvia ele falar? E sendo assim, tendo reconhecido então que Cristo havia ressuscitado, estes 2 discípulos correm para Jerusalém. Para se encontrar com quem? Para se encontrar com os 11. Então não confundam. Esses 2 discípulos não eram parte dos 11 que seguiam Jesus. 11 porque Judas, já havia se suicidado. Eles então vão até os 11 em Jerusalém. E aí começa a dar notícia. Vocês não sabem o que aconteceu no caminho. Jesus veio até nós, nós não o reconhecemos, até que de repente tudo fez sentido. E nós reconhecemos que era o Senhor. Esse é o conversa, esse é o encontro. E eu acho impressionante que esse texto revela algumas características do que é um corpo glorificado. E essa é uma pergunta que muita gente tem. Você já pensou nisso? Tenho certeza que sim. Como será o seu corpo glorificado? Existe uma infinidade de pessoas que sonham com o corpo glorificado, imaginando que o corpo glorificado vai ser enxuto, malhado, bonito. É o fim da barriga, é o fim das estrias, é o fim de tudo aquilo que nos atrapalha. Agora, preste atenção se você não parou para prestar atenção nisso, porque esse texto revela para a gente a situação do corpo de Jesus após a morte e a ressurreição. E o primeiro ponto interessante é que Jesus chega para os seus discípulos e fala o seguinte: olha as minhas mãos e os meus pés. Olha as minhas mãos e os meus pés, como se Jesus estivesse: cheque, e vocês verão que sou eu. Simples de entender. Agora pergunta:
como estavam essas mãos e esses pés. Por que eu falaria para você checar as minhas mãos e meus pés se minhas mãos e meus pés fossem exatamente iguaizinhas às suas? Cheque as minhas mãos e meus pés, mas é igual. Não tem nada de errado nas minhas mãos e dos meus pés. O que provavelmente, preste atenção, eu só estou dizendo provavelmente, eu não estava lá. Mas parece fazer sentido. Que Jesus estava de alguma forma, talvez, mostrando para os discípulos mãos perfuradas, mãos marcadas, pés marcados. Será que com um buraco, como alguém coloca um piercing, um alagador na orelha? Não sei. Será que uma marca de uma cicatriz fechada, que aconteceu lá os cravos, os pregos e simplesmente foi restaurado? Não sabemos. Fato é que Jesus traz isso como uma senha. Olha para a senha. Vocês sabem o que acontece na cruz. Olhe para a senha, o meu corpo está restaurado. Mas existe aqui uma marca nas minhas mãos e nos meus pés que vocês podem começar a montar o quebra-cabeça e perceber que sou eu. Que sou eu. Segundo ponto que Jesus fala sobre o seu corpo, Jesus diz que ele tinha naquele momento carne e osso. Agora eu falei para vocês agora há pouco que no caminho de Emaús Jesus desapareceu. Então é uma informação muito chocante, porque ele fala, eu sou carne e osso, mas eu tenho o poder de aparecer e desaparecer. Jesus naquele momento dá o testificado, dá a certificação de que ele continua carne e osso. Mas ele tem alguns poderes a mais. Jesus também diz que ele tem o seu sistema interno, o seu sistema para poder digerir, o seu aparelho digestivo em funcionamento. E diz para os seus discípulos, tem alguém aí com alguma comida? Dá um peixe, deixa eu comer. Deixe vocês verem que eu coloco na boca, eu como, eu mastigo e eu engulo. Isso é uma grande esperança para aqueles que, como eu, gostam de comer, né? Então, parece que lá nós comeremos. Após a ressurreição, parece que comeremos. Jesus, então, depois dessas explicações, ele aparece ali com seus discípulos, mostra tudo isso, e a Bíblia diz que ele é, então, elevado aos céus. Que é a última característica, é um corpo que flutua. Flutua. Eu não estou com isso, claro, irmãos e irmãs, dizendo para você, olha, vai ser exatamente assim com você e comigo, nós vamos ter carne e osso, você vai ter alguma cicatriz. Eu tenho uma aqui que eu cortei quando era pequeno, uma no dedo, vou olhar lá, vou falar, olha aqui, a cicatriz sou eu mesmo. Não estou dizendo com isso que nós, com certeza absoluta, comeremos. Não estou dizendo com isso que nós voaremos. Que seremos seres que podem flutuar, aparecer, desaparecer, meio fantasma, meio gente. Quando precisa, aperta o botão, é fantasma, aparece, desaparece. Quando não precisa, vira carne e osso. Eu só estou dizendo para você que se nós queremos alguma informação sobre corpo após a ressurreição, é o de Jesus que nós temos. Porque o de Lázaro nós sabemos que também, apesar de ter entrado num momento de decomposição, o 4º dia foi a ressurreição dele, ele vem e todo mundo reconhece ele, sabe que é Lázaro, não é um ser diferente, é Lázaro, gente. Mas Lázaro não se torna um fantasma, um ser que aparece e desaparece, ele volta literalmente como gente. Então, o único que passa pela ressurreição em caráter de um corpo glorificado é Jesus, que nós temos o exemplo. E se você quiser, então, catalogar nas suas expectativas as possibilidades do corpo seu e do meu, está aqui as informações que Jesus nos dá. Aí, depois disso, você percebe que Jesus gastou muitas palavras falando nisso, porque o estado de choque dos seus discípulos era evidentemente de o que está acontecendo aqui. E aí Jesus move para o segundo ponto. Uma vez provado o físico, uma vez provado o corpo, uma vez provado a carne,
agora é hora de falar da espiritualidade. E Jesus então lembra os seus discípulos, vocês não lembram que eu falava sobre isso? Tudo isso que aconteceu comigo não é novidade. Tudo isso que aconteceu comigo estava nas palavras de Jesus, na lei, nos profetas e nos escritos. Ele usa salmos aqui como a representação de todos os escritos que não eram proféticos e que não eram lei, que não eram legislação. Estava escrito a respeito de mim. Estava escrito que essas previsões aconteceriam. Que o Cristo, que o servo era sofredor. Não era Cristo, o servo, somente triunfante. Mas como eu já tenho falado para vocês, nós não gostamos do aspecto do sofrimento. Por isso que nós não queremos nem ouvir, nem prestar atenção nele. Nós prestamos atenção naquilo que é bom. E essa é uma das razões porque o próprio povo hebreu leu e lê Isaías tranquilamente, mas nunca consegue identificar claramente na sua totalidade o servo sofredor lá. O servo traspassado, o servo que sofre, não dá para ver. Nós gostamos de ver o servo que triunfa. Nós gostamos de ver aquilo que nos faz sorrir. Eu e você é assim que nós agimos e vivemos. Aquilo que vai ser legal, nós guardamos e mantemos. Aquilo que vai trazer dor, nós não gostamos de manter. É assim que nós funcionamos. Jesus então traz para eles, é legislação, é profético, aconteceria tudo isso. E aí Jesus dá um outro ponto que para mim também é muito chocante. É Ele quem abre o entendimento. Ele que abre o entendimento de quem? De quem não viu nada? Não. O texto diz então no meio dessa conversa que de repente está tudo muito meio nebuloso e que Jesus aperta um botão espiritual e que abre o entendimento. Eu pergunto de novo, ele abriu o entendimento daqueles que não viram nada? Não. Os discípulos viram tudo. Os discípulos caminharam com Jesus. Os discípulos sabiam de tudo, estava ali, finalmente, diante dele de novo. Eles viram tudo, eles sabiam tudo. Jesus os lembrava o tempo inteiro de tudo o que estava acontecendo. Então por que Jesus precisa abrir entendimento de quem vê? Não seria o normal dizer, e ele abriu entendimento porque eles não sabiam de nada. Não conheciam nada, não conheciam a história. Então Deus deu uma forcinha. Não, Jesus abriu o entendimento de quem tudo sabia, ou pelo menos de quem tudo dizia saber. Nós vimos, nós conhecemos, nós andamos com o Senhor, mas precisa de um momento. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem, o quê? Compreender as Escrituras. Eles liam, mas não entendiam. Eles viam, mas não percebiam. Eles tinham liberdade para ler, mas não entrava nada. Já se sentiu assim? Eu tenho muita gente muito comum chegando para mim. Eu li e não entendi nada. Eu já li 30 vezes e não entendi nada. Alguns não entendem nada porque nunca lê, na verdade. Aí, de repente, pega um texto totalmente novo, aí é óbvio que não vai entender nada. Mas outros leem o texto, que é o texto conhecidíssimo, e ainda não conseguem entender nada. Parece que a coisa não entra. Jesus aqui está talvez mostrando que, mesmo para nós que podemos ver tudo, mesmo para nós que temos acesso a tudo, existe um momento que ele abre o entendimento. E a experiência que eu tenho tido, irmãos e irmãs, é que, mesmo para aqueles que ele abre o entendimento hoje para você, amanhã você lê o texto já é diferente. E daqui a um ano ele é mais diferente ainda, porque é algo que Deus vai revelando à medida da nossa caminhada. Os discípulos conheciam a lei, os discípulos conheciam os profetas, os discípulos conheciam as Escrituras. Mas Jesus precisou olhar para eles e dizer, vocês não lembram que estava escrito? E não há resposta. Jesus precisa olhar para eles e dizer, então eu irei ajudá-los, eu abrirei o vosso entendimento. Aí eles enxergam o que está acontecendo. Jesus então diante disso olha para eles e faz aquilo que Mateus dá mais informações. Quando aqui você leu Lucas dizendo que, verso 47, em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém.
Lucas só coloca essa frase, só coloca Jerusalém, enquanto Mateus vai expandir esse texto e dizendo o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, eis que estarei convosco por todos os dias. Lucas então está nos mostrando que existe esse componente, a revelação, o poder, o momento, tudo vai acontecer para que o evangelho possa expandir-se pelo mundo. Para que a missão possa ser feita pelo mundo. E depois de entendido tudo isso, com o entendimento aberto, com as coisas esclarecidas, eu sou corpo, eu sou cumprimento profético, sou eu mesmo, amigo de vocês, eu como, vocês entenderam, agora vem a mensagem nova. A mensagem nova era, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade. Eu lhes enviarei algo, eu lhes enviarei poder, eu lhes enviarei uma promessa, algo bom. Ninguém aqui pensou, algo ruim vem aí por aí. Não, algo bom vem por aí. Mas a cláusula era, permaneçam na cidade. Tendo dito isso, o que aconteceu com Jesus? Jesus simplesmente então é elevado aos céus. E graças a Deus, porque Lucas conclui que os discípulos foram obedientes e permaneciam. Em outras palavras, não foi algo jogado no ar que os discípulos ouviram e voltaram para casa para pensar se eles iriam obedecer. Permaneçam e eles permaneceram. Fazendo o quê? Permanecer na cidade significa o quê? Permanecer na cidade era um ato, era uma ordenança de Jesus para que, número 1, fosse mantida a unidade. Permaneçam na cidade. Vocês lembram que semana passada o grupo tinha se separado? Eram 7. Nesse momento o grupo é 11. O grupo está unido e Jesus olha para eles e diz o quê? Não é para separar, não é para se transformar em 7, não é para se transformar em 5. Permaneçam na cidade. Vocês, os 11. Porque se isso não acontecer, vai cada um voltar para a sua vida. Assim como já aconteceu agora há pouco. Um foi pescar, os outros não tinham nada para fazer, foram pescar juntos. Permaneçam em unidade, é na unidade, é naquela palavrinha que a gente ouve que parece historinha de criança, mas que é pura verdade. Quando uma brasa sai fora do braseiro, o que acontece com ela? Ela perde a sua força, ela apaga. Permaneçam na cidade significa mantenham a unidade, andem juntos. Vocês estão nesse momento aguardando a promessa de Deus. Permaneçam em unidade. Segundo, permanecer na cidade era o encorajamento de Jesus para que eles mantivessem a adoração coletiva. O que está escrito no texto aí? Permaneciam constantemente no templo, fazendo o quê? Louvando a Deus. Então, primeiro ponto, existe o que no templo? Adoração o tempo inteiro. Adoração, naquela época, através do quê? De sacrifícios de animais. Adoração de gente que chega para o sacerdote, naquele momento, pequei, aqui está a minha oferta, dava a sua oferta, era perdoado. Chegava no templo constantemente, então, com o coração prostrado. Eu vim aqui no templo de Jerusalém para adorar a Deus. Os discípulos, então, que deviam permanecer na cidade, eles se mantiveram adorando a Deus no espaço coletivo. Mais tarde, Lucas vai nos informar que eles permaneciam no templo e nas casas, mas isso é mais tarde. No templo e nas casas é depois do Espírito. No templo somente é antes. Permaneçam no agrupamento coletivo, deixa a unidade de vocês são 11, olha isso, vocês são 11 dentro de um grupo maior. Que grupo maior é esse? O grupo que frequenta o templo. Para que haja adoração, a fluidez na adoração coletiva. Permanecer na cidade também significa, então, obviamente, se o local é o templo, a manutenção da oração. Porque um dos grandes sinônimos de templo é essa casa, é casa de oração. Que eu tenho, então, espaço para adoração coletiva,
Eu tenho espaço para eu chegar diante de Deus com as minhas petições e com os meus dramas, assim era no templo, e é um local para orar. No hebraico é Beit Tefilá. Era casa de oração. Era o local então que eu ia para orar, e por isso que hoje, se você for para Jerusalém, você vai ver naquele muro que sobrou do templo, o que eles estão fazendo ali? É tudo o que dá para fazer. Tudo o que dá para fazer depois da destruição do templo. O que é? Orar. Oração então estava impregnada neles. Eu chego no templo já com palavras de oração. Lembre-se dos salmos dos cânticos, das peregrinação. Tem cântico de peregrinação para cada escada. Eu subo cântico dos degraus. Eu subo um degrau e falo um salmo. Subo outro e falo outro. Até chegar na presença de Deus. Então permaneçam na cidade com o óbvio que acontece no local de adoração coletiva. E o óbvio é oração. Orando. Permaneçam na cidade também com o que possuem. Com o que vocês receberam. Vocês têm um conhecimento, uma carga que vocês ganharam na caminhada com Cristo. Permaneçam lá com o que possuem. Porque é isso que fizeram vocês irem para o templo, irem para Jerusalém, pela informação que receberam. Permaneçam lá, mantenham-se na cidade com o que vocês já têm na mente, até chegar algo maior que Deus vai dar. A promessa. Perceba que Jesus não dá aqui, através de Lucas, nenhuma ideia. O que será que vai acontecer? Como que vai ser essa promessa? Como que vai acontecer esse dia? Nós vamos estar lá. Será que algum dos discípulos não perguntaram, quantos dias, Jesus? Quantos dias? Será que algum fez essa relação, né, do que nós fazemos aqui? Estávamos contando o Pentecostes. Será que vai ser lá no Pentecostes? Provavelmente alguém pode ter feito isso. Falado, olha, eu acho que tem a ver. Jesus mandou a gente esperar. Nós estamos no momento de contagem. Nós estamos contando 49 dias. Será que tem a ver? Com certeza você faria isso se estivesse lá. Se estivesse contando os dias e chegasse alguém para você e falasse, daqui a pouco vai chegar alguma coisa. Você falaria, que legal, no mínimo, que acontecesse no dia de Pentecostes. Então, permanecer na cidade também significava manter o que eles possuíam, esperando algo maior acontecer. Queridos irmãos e irmãs, e quando este maior acontecer, ele vem com uma grande bênção, com grande poder, mas com uma enorme responsabilidade. A bênção era o poder de Deus, o Espírito Santo. Qual que era a responsabilidade? A responsabilidade era, agora ninguém tem desculpas. Agora vocês têm tudo o que precisam. Agora vocês têm a porção santa. Agora todo mundo tem entendimento. Agora foi tudo descortinado. O Espírito Santo chegou. Não é mais uma escolha, como eu falava com o Marcos, arbitrária de uma pessoa, como no Antigo Testamento, fulano ganha, ciclano não ganha. Todo mundo vai ganhar. Aceitou? Quer Deus? Vai ganhar o Espírito. Deus não vai olhar para um e falar, A, dou Espírito, B, eu não dou Espírito. Não. Se foi alcançado pelo Senhor, vem com o pacote incompleto, recebe o Espírito. É bênção? É bênção. Qual que é a responsabilidade? Eu vou repetir, não há mais desculpas. Não há mais como dizer, mas não, eu não estou entendendo, eu vi, mas não entendi, meus olhos estão fechados, não, eu não sabia. Não há mais desculpas. A bênção traz a responsabilidade. Permaneçam na cidade em unidade, permaneçam na cidade na adoração coletiva, permaneçam na cidade em oração. Mantenham o que possuem durante a permanência até receberem mais. E o poder vai sim abençoá-los, mas vai sim gerar mais responsabilidades.
Essa palavra mais responsabilidade e bênçãos tinha a ver com a estação que seria então inaugurada depois da bênção de Deus. Uma nova estação. Uma nova estação. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.